A paz do Senhor, meus queridos, quero trazer nesta manhã aqui algo da parte de Deus para os nossos corações. Você que é líder, você que é pastor, você que está na frente de um trabalho, eu quero dizer para você que Deus, Ele é o Deus, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É o Deus que fala, continua falando aos nossos corações. Esta madrugada o Senhor me acordou 3h40 da manhã e Ele falou algo muito forte ao meu coração, por algo que a gente está orando, estamos orando, jejuando, por algo que a gente está vendo e a gente está ouvindo ao mesmo tempo. E Deus começou a ministrar no meu coração, começando por Provérbios 27:7, dizendo que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, toda amargo é doce. Deus falou comigo sobre, até marquei aqui para não esquecer, reconstrução. Reconstrução. E essa reconstrução, me lembrei de Neemias, quando ele voltou para Jerusalém para reconstruir, reedificar, edificar os muros de Jerusalém. Então, o que Deus falou comigo? Deus falou comigo sobre uma convocação. E esta convocação, Davi, quando foi buscar a arca, em 1 Crônicas, capítulo 15, ele fez uma convocação. Todas as tribos vieram para fazer o quê? Para levar a arca da aliança para Jerusalém, porque estava na casa de Abinadab. E a primeira coisa que Deus falou comigo é que as tribos representam as igrejas, as placas. E as placas das igrejas, ela não nos divide, ela nos identifica, é uma identificação. E tem muitas pessoas, a igreja está dividida por placas. A minha igreja, que igreja? A igreja é do Senhor Jesus. Só tem um que pagou um alto preço. E o preço que Jesus pagou, na cruz do Calvário, não foi prata, não foi ouro, mas foi sangue, o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Se o camarada dizer a minha igreja, peça para ele mostrar a palma das mãos, vê se tem a marca dos pregos ali, onde ele comprou a igreja. A igreja, ela tem um propósito. Quando Davi convocou as 12 tribos, eles vieram porque o propósito era real. O propósito tinha uma convocação do rei. E quando eles vieram para transportar a presença de Deus. Nós, como líderes, precisamos transportar a presença de Deus. E transportar a presença de Deus não como um hábito que a gente muitas vezes temos o hábito já nos acostumamos de irmos para a igreja e vivermos uma religião. E o maior exemplo está aqui, porque a arca, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab era um sacerdote. E nada aconteceu durante 20 anos na casa de Abinadab. E quando Davi buscou a arca, ele buscou a arca e ele buscou em carros de boi. Você sabe já da história, não precisa eu falar. Mas quando a arca pendeu para cair, Uzá pegou na arca e abriu uma rotura. Uzá morreu ali. Davi ficou irado, não com Deus, mas pelo fato daquilo que tinha acontecido. E a arca ficou na casa de Obed-edom. Obed-edom ficou 3 meses a arca na casa de Obed-edom. E Obed-edom prosperou de uma forma tremenda e sobrenatural. Por quê? O que representa Obed-edom? Obed-edom representa o crente que é convertido, aquele que não vê maldade, o novo convertido, aquela criança ainda que não vê maldade. Como que você sabe disso? Sim, eu sei, porque Obed-edom, ele era lá de Gata, ele era um geteu da terra de Golias, mas ele se converteu ao judaísmo. E com certeza a reverência e o temor dele diante da arca que estava na sua casa, todas as manhãs, ao meio-dia, à tarde, à noite, a reverência era total. E ele prosperou de uma forma sobrenatural. Nós precisamos urgentemente, irmãos, urgentemente,
urgentemente. Urgentemente, irmãos, nos unir em oração, porque nós estamos vivendo uma guerra. Talvez você diga, pastor, mas eu não estou vivendo essa guerra. Tá sim, meu irmão. A sua guerra, a sua luta não é contra carne, contra sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades. Deixa eu falar aqui para você o que Paulo falou em Efésios 6:10. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja o que Paulo está falando. Para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Existem ciladas que são ocultas, mas existem ciladas que são reveladas. E ele diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra principado, contra potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso na região celestial. E depois de ter vencido tudo, ficar firme, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com súplica, com ação de graça, por todos os santos. Nós estamos numa guerra, nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Nós não vamos, nós vamos fazer, nos levantar e vamos estar fazendo passeata pacífica. Não, o reino de Deus ele é tomado à força e aquele que usa da força se apoderar dele. A nossa luta não é contra homens. A nossa luta é contra aquilo que a gente não pode ver. Você se lembra de Daniel quando orou por 21 dias e o príncipe do rei da Pérsia o resistiu? Mas ele continuou orando, ele continuou clamando de joelho até vir a resposta de Deus. Nós precisamos, nesse exato momento, orar, clamar como igreja. Todas as igrejas, não só aqui em Itajaí, não, mas em todas as cidades onde nós conhecemos e proclamamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós proclamamos que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós não podemos nos calar nesse momento. Nós precisamos andar, mas andar de joelho, em oração, em clamor. Deus falou comigo nesta madrugada, reedificação, reconstrução. E nós não podemos ficar brincando ou brigando por placas, porque a placa ela não nos divide, ela só nos identifica. Nós temos uma luta, o reino de Deus é tomado à força. Talvez você diga, pastor, isso não tem relevância nenhuma para mim, porque eu estou fazendo uma obra e está sendo... Tudo bem, você pode estar fazendo, mas eu quero citar aqui um versículo para você, que talvez a gente se acorde. Eu também preciso me acordar, porque foi isso que Deus falou. E Deus primeiramente falou comigo. Olha, Mateus capítulo 7, o versículo 21 diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja que a vontade de Deus está atrelada a um propósito. E o propósito, querido, é de unificar, o propósito é de estarmos todos juntos, clamando. E não é somente dia 7, ou dia 20, ou dia 15, não é todos os dias. A igreja precisa entrar com esse propósito de jejum e oração pela nossa nação, pelas igrejas, pelas famílias. Então nós precisamos, ele disse, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos milagre. Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, irmãos, não é o que eu faço, é o que eu sou. Aquilo que eu faço não tem relevância nenhuma para o reino de Deus. Muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa que não tem relevância nenhuma para o reino de Deus, porque eu estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo para o reino.
Quando a gente faz para o reino, há uma convocação real e todos se unem num só propósito. E o propósito é que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Nós estamos vivendo, e eu estou vendo muitas pessoas, não, vamos fazer reunião pacífica, vamos fazer passeada pacífica. Nós não temos que lutar contra o homem. A palavra de Deus diz bem clara, com eles estão o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fizemos menção do nome do Senhor dos exércitos. A nossa bandeira, ela é a bandeira ensanguentada da cruz do Calvário, é a cruz de Cristo. Nós não podemos nos calar. O versículo 20 de Mateus capítulo 7 diz assim: assim pelos seus frutos conhecereis. O Senhor vai conhecer pelos nossos frutos. Muitas vezes os nossos frutos não têm dado resultado. Meu amado, nós precisamos nos erguer nesse momento. É um momento onde nós precisamos olhar que a igreja parece que está dividida. As pessoas, os pastores estão fazendo censo dentro da igreja nesse momento agora. Momento de pandemia, momento de crise. A praga que veio sobre Jerusalém, sobre a vida de Davi, foi porque Davi, ele foi fazer um censo em Israel. Muitas pessoas estão fazendo censo para saber quantas pessoas tem na igreja, quantas vieram na quarta, quantas vieram no domingo, se a igreja está prosperando, porque as pessoas não querem mais saber de trabalhar, eles querem saber de estar pregando com interesse de a vida deles ser mantida. Vai trabalhar, meu irmão. Se você não consegue, a igreja não consegue te manter o teu salário você não consegue viver com menos de 10, 20, 30 mil aí. Deus que me perdoe, mas a realidade é essa. Eu estou falando algo da parte de Deus. É tanto que ele diz para mim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta toda amargo é doce. Eu tenho um amigo aqui em Itajaí, eu posso dizer que ele é amigo, porque ele sempre está mandando mensagem para mim, entendeu? Um pastor amigo meu, pastor Lapa, e ele manda mensagem para mim dizendo assim: pastor, sozinho não, e nós precisamos estar juntos, mas Deus sabe o momento que todos nós estamos passando, mas eu estou passando um momento com Deus, eu e Deus, e nós estamos vivendo um tempo muito precioso, porque é nesse tempo que nós precisamos dobrar, nos render e nos prostrar diante do Senhor dos Exércitos, reconhecendo que Deus pode fazer infinitamente muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida com Deus, meu querido? Eu quero só encerrar para não ficar algo muito longo e nem algo muito cansativo. Eu quero ainda citar aqui Jeremias capítulo 9, o versículo 23, que é conhecido de todos nós que somos líderes e pastores. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Dessas coisas me agrado eu, diz o Senhor dos Exércitos para você nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Eu não poderia ficar calado, porque Deus falou comigo e Ele confirmou ainda nesse dia. Não estou irado, não. Eu estou cheio da graça e da presença do Senhor Jesus, porque eu sei quando Deus fala comigo. Então vamos nos levantar nesse momento, vamos clamar, vamos nos unir, vamos levantar a nossa bandeira é a cruz de Cristo. Como mesmo Paulo falou em Filipenses, né? O que Paulo falou em Filipenses, capítulo 6, o versículo 14: longe esteja de me gloriarmos a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí ele diz, ele dizendo assim, e todos quanto andarem segundo essa regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. De hoje em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Nós
temos a marca de Cristo, nós somos selados pelo sangue do Cordeiro, nós temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida. Em nome do Senhor, o Deus de Abraão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Um grande abraço.